What's up, everybody? É isso aí, galera. Acabei de assistir o filme Caça-Fantasmas, ou Ghostbusters Além da Vida, ou em inglês Ghostbusters Afterlife. No cinema que eu fui, se tiver 10 pessoas era muito. Eu acho que ele vai afundar, né, na bilheteria. Eu acho que as pessoas estão, de certa forma, céticas, né, se um terceiro filme de Ghostbusters vai funcionar, visto que teve aquele fiasco lá de 2016, quando tentaram um reboot. Aquele filme foi totalmente odiado por público e crítica, né? Então, quando anunciaram um terceiro Ghostbusters, e a gente sabe que a produção do Ghostbusters, ela tem, pelo menos o Ghostbusters 3, ela tem sido bem conturbada, né? Principalmente com o problema do Bill Murray, que o Bill Murray não queria voltar, né, para a franquia, e o Harold Ramis escreveu e reescreveu o roteiro várias vezes, e o Bill Murray nunca dava as caras, né? Nunca assinava contrato para poder voltar, né, para um Caça-Fantasmas 3. O Harold Ramis, que interpretava o Egon Spengler, né, que foi o roteirista do filme original junto com Dan Aykroyd, ele morreu em 2014, né, e aí Ghostbusters 3 com os Caça-Fantasmas originais nunca foi realizado, né. Só que o Bill Murray, ele acabou aparecendo no reboot de 2016, né, para raiva de muita gente. E assim, o plano de ter um Caça-Fantasmas 3 foi algo que foi virando remoto até que o filho do Ivan Reitman, que é o cara que dirigiu Caça-Fantasmas em 1984 originalmente, o filho desse cara, o nome dele é Jason Reitman, é um cara que já veio do sucesso de filmes como Juno, Up in the Air com George Clooney, tem alguns filmes assim menos visíveis como Tully, Young Adults. Esse cara é conhecido e geralmente ele dirige umas comédias com um toque mais sofisticado, mais sarcástico. E esse cara, ele ficou na posição mais privilegiada que uma criança podia ficar nos anos 80, que no caso, no set do filme original. E eu me lembro que na época que eu assisti o filme, a minha maior decepção era não ver o Geleia sendo parte dos Caça-Fantasmas, né? E até uma curiosidade em relação ao Geleia, que o Geleia ele é baseado no John Belushi. Inclusive o papel do Peter Venkman no filme original era para ter sido do John Belushi se ele não tivesse morrido, né? O John Belushi e o Dan Aykroyd, eles fizeram um filme anterior, né, que também teve muito sucesso, Os Irmãos Cara de Pau, né, quem não lembra desse filme. E o Dan Aykroyd, ele tinha imaginado o John Belushi no papel do Pete, né, então, infelizmente, com a morte do ator, o plano dele foi frustrado, né. Só para vocês terem uma ideia, esse filme ele é tão cultuado, o filme original, que todo ano, pelo menos em Nova York, alguns cinemas eles fazem a exibição anual de Caça-Fantasmas. Os Caça-Fantasmas, em termos de popularidade, pelo menos na cidade, né, Natal, em que se passa o filme, eles estão no mesmo nível do Homem-Aranha. E quanto à sinopse, eu vou dar uma descrição bem rápida aqui. A filha do Egon, ela é expulsa, né, do apartamento onde ela morava, ela tá falida, né, e ela leva a família dela pro interior, né. O Egon Spengler, ele foi um dos Caça-Fantasmas originais, ele morreu e ele deixou para ela só uma fazenda no meio do interior, sabe. Ele se muda, né, para essa cidade e essa cidade ela começa a ter vários abalos sísmicos. Só que um dos professores, né, que é o Gruberson, interpretado pelo Paul Rudd, ele começa a dizer que não é um fenômeno gerado pelas placas tectônicas, né? O fenômeno ele tem ligação com algum outro tipo de evento, né? E a neta do Egon, ela começa a descobrir os segredos, né, do avô enquanto ela explora essa fazenda. Ela e o irmão dela, né, que é interpretado pelo Finn Wolfhard, o nome dele no filme é Trevor, ele descobre o Ecto 1 e ela descobre o Protopack. E já que os Caça-Fantasmas originais não existem mais, aí sobrou para eles a missão de salvar o mundo. Geralmente, quando você apela muito para nostalgia, o tiro acaba sendo pela culatra, né? Por exemplo, quem não se lembra da trilogia original de Star Wars nos anos 80 e as duas vezes em que eles tentaram ressuscitar, né, a franquia. Indiana Jones 4 é outro exemplo, né, de quando a nostalgia dá errado. Eles fizeram o Reino da Caveira de Cristal, que é o filme mais esquecível da franquia Indiana Jones. O Caça-Fantasmas poderia ter se somado, né, a mais uma tentativa fútil de tentar ressuscitar um apelo nostálgico de uma franquia dos anos 80, né. Então, o que aconteceu aqui foi que o Jason Reitman, ele se apoiou no roteiro assim muito bom, não só no roteiro, como ele
soube respeitar o material original, ele deu sequência mesmo ao filme, ele não tentou fazer um reboot aqui. A história, ela tá relacionada aos personagens originais e essa conexão, em nenhum momento ela é forçada, ela tem uma lógica, né? E outra coisa muito acertada foi eles terem escalado o Paul Rudd para poder fazer o professor Gruberson. Então, o Paul Rudd é o cara que sempre combinou com essas comédias no estilo de Caça-Fantasma, né? Pra mim, o cara tem um talento da porra, um dos grandes comediantes, né, dessa geração. Outra coisa muito bem sacada nesse filme é, uma vez que a história ela é focada agora num grupo de crianças, é mostrar os acessórios originais, né, pela perspectiva das crianças, né? Então, por exemplo, aquelas Proton Packs, né, que eles usavam, você tem uma ideia agora do peso do maquinário que os caça-fantasmas usavam, né? Outra coisa que eu destaco também no filme é a trilha sonora, né? Inclusive, eles usam um instrumento, que eu não me lembro o nome aqui direito, deixa eu só checar aqui, é o Ondes Martenot. Eu não sei nem que porra é essa, mas assim, ele faz um som que lembra o Theremin, sabe? Esse instrumento, originalmente, ele foi tocado pela Cynthia Miller. Ela voltou para esse filme para poder estender, né, o trabalho dela, né? Então, esse filme tem muitas surpresas, sabe? Pelo menos a surpresa perto do final eu achei totalmente catártica. Eu nunca tinha dado tanto valor a 2 cenas pós-créditos depois de ver um filme. Tipo assim, a gente já tá acostumado com a Marvel, né? Com aquelas cenas pós-créditos. Esse filme também tem, só que não significa também que, isso aqui são pós-créditos para os próximos cabeças. Ah, não. Ele só estende a homenagem nessas 2 cenas pós-créditos. Então, se você tá no cinema, por favor, não perca. Vale muito a pena ver o pós-crédito desse filme também. E é isso. Espero que você tenha gostado do review. Se você gostou, por favor, dê um like, comente e assine o nosso canal. Cada 15 dias a gente está batendo papo aqui ao vivo, né? Sobre filmes, quadrinhos, videogame, qualquer coisa que der na telha. A gente se vê no próximo review. Muito obrigado aí. Tchau, tchau.